pai só mandou o filho estudar em Curitiba porque o sonho era que ele seguisse a carreira de médico. Mestre Bacila foi muito além. Talvez não imaginasse que o caminho escolhido seria outro, dentro da própria medicina. Foram 50 anos com dedicação à pesquisa científica. O professor Bacila ainda teve a preocupação de deixar tudo isso documentado em 5 livros publicados. No início da década de 80, ele integra e coordena a equipe do Programa Antártico Brasileiro, responsável pelo desenvolvimento da pesquisa científica no extremo sul do planeta. Casado com Dona Célia, pai de 3 filhos e avô de Bernardo, Fernando e Mateus, o professor Bacila conta as suas histórias no Persona de hoje, que está começando agora. Professor Bacila, primeiro, muito obrigado por receber a gente e pela oportunidade dessa conversa. Antes de começarmos a gravação, o senhor falava com muitas saudades do seu período de estudante em Curitiba. O senhor chegou em Curitiba com 10 anos de idade, veio como aluno do Colégio Liceu Rio Branco, internado. E aí começou a sua história em Curitiba, foi isso? Mas é muito importante relembrar o Liceu Rio Branco, porque eu quando vim para cá, eu sou de Palmeira, como você sabe, né? E em Palmeira havia cursos primários e tal, mas não um curso ginasial. Não existia em Palmeira, existia em Ponta Grossa o Regente Feijó, né? Mas em Palmeira não. Então o meu pai optou por me trazer aqui para o Liceu Rio Branco. Aliás, aconselho até do Dr. Najib Shede, que tinha sido aluno do Liceu Rio Branco e era um amigo nosso, né? Onde é que ficava o Liceu Rio Branco? Onde é que ficava o colégio Liceu Rio Branco? O Liceu Rio Branco ficava exatamente na pracinha do Batel. Era um prédio que tinha sido uma fábrica antes, e ele foi adaptado, mas ficou muito bem adaptado, porque o Sr. Olímpio de Almeida fez uma adaptação maravilhosa daquele prédio. Tinha bons laboratórios, salas de estudo, salas de aula, inclusive refeitório, dormitórios, cômodos para os alunos internos. Foi muito, muito importante. Infelizmente, esse prédio foi derrubado para construir um monstro que tem na pracinha do Batel, que me dá muita saudade sempre que eu passo por lá. Me lembro do Liceu Rio Branco daquele tempo. Mas o Liceu Rio Branco depois mudou, quando o professor Aníbal Borges Carneiro foi diretor mais tarde do Liceu Rio Branco, mudou lá para o seminário, na Rua Bispo Dom José, que tem aquele colégio Rio Branco. Sim. Aquele era o primitivo Liceu Rio Branco. É o filho mais novo. E de modo que eu tenho uma recordação muito grande ali o senhor começou a sua história de estudante em Curitiba. Exatamente, comecei exatamente ali. E depois do Liceu Rio Branco eu fiz o pré-médico. Pré-médico? O pré-médico, eu vou explicar. O pré-médico no ginásio paranaense. O que era o pré-médico? Naquele nosso tempo, o nível médio era dividido em pré-médico, pré-engenharia e pré-jurídico. O pré-jurídico. Pré-jurídico para os candidatos que iam para o curso de Direito e de Filosofia, áreas desse tipo. O pré-engenharia era da engenharia mesmo, para engenharia química, não. E o pré-médico era para medicina, alunos que se dirigiam para medicina, farmácia ou odontologia. Então, agora, esse foi no tempo da reforma do Francisco Campos. Foi uma reforma maravilhosa que se fez no ensino naquela ocasião, porque os professores do pré-médico, do pré-engenharia e do pré-jurídico tinham que ser sempre professores universitários. Eram professores da universidade, e isso tudo teve, na minha formação, teve uma importância muito grande. Imagino. Extremamente grande. Porque comigo aconteceu um detalhe muito curioso. Eu tinha em Palmeira um tio meu, Dr. Gabriel Bacila, que foi um maravilhoso médico, o primeiro médico da nossa família. Ele se formou no Rio de Janeiro, e depois ele veio clinicar em Palmeiras. Tinha uma clínica muito bonita, não? Ele era um médico extremamente competente, viu? E por sinal, agora tenho toda a descendência dele de médico, tem uma filha, ele tem 2 genros médicos, uma filha médica e vários netos, todos os netos dele são formados em medicina também, né? E o meu pai
tinha muito interesse, então, que eu estudasse medicina e que para depois ir trabalhar com meu tio em Palmeira, né? Mas acontece uma coisa, meu pai, eu quando fui fazer a minha matrícula no pré-médico, eu não tinha essa tendência, a minha tendência de pesquisa científica foi se desenvolvendo durante foi desenvolvendo o curso. com o tempo, naturalmente, né? Mas eu não tinha essa área médica, de clínica médica, por exemplo, não era muito da minha especialidade, do meu interesse. E eu me lembro, então, que quando eu fui lá no ginásio paranaense para fazer minha matrícula, eu preenchi aquele negócio, aquele formulário, e fiquei, quando eu peguei aquilo na minha mão, fiquei olhando onde é que eu coloco isso agora. Se for para engenharia, para jurídico, sabe de uma coisa? Deixa eu dar uma alegria para o meu pai. E larguei aquele papel no tal do pré-médico. Mas não era bem o que o senhor queria. Mas foi a minha sorte, né? E quando eu fui a Palmeira, a gente ia todo sábado, eu pegava o trem aqui, ia para Palmeira, e ele ficou muito alegre, muito feliz, uma coisa que me agrada muito, me abraçou, tão satisfeito, tão feliz que ele ficou da minha decisão. Só que tinha um detalhe. O senhor tinha quantos anos? Hein? Neste momento, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Exatamente, estando na... E um fato muito interessante dessa história toda foi o seguinte, é que eu sempre fui professor, né? Eu tive uma pessoa que influenciou muito a minha vida de professor, foi um professor de latim que eu tive, que era o professor Francisco José Gomes Ribeiro, que era um famoso professor de latim que tinha aqui em Curitiba. E ele depois foi diretor do ginásio paranaense também, né? E eu tive um interesse enorme naqueles estudos de latim dele, porque ele ensinava muito bem, era uma coisa assim. E eu acabei me transformando em professor de latim. Eu fui para... Graças ao professor Francisco. Pois é. Não, pelo seguinte, porque eu ensinava os meus colegas, né? Eu comecei ensinando os meus colegas, ensinando. E até que o professor Aníbal Borges Carneiro, que depois foi diretor do Liceu Rio Branco, me aconselhou que eu solicitasse no Ministério da Educação havia um documento que o Ministério fornecia, licença para... autorizando a ser professor de licenciatura. Licenciatura, tipo de coisa assim. Aí eu me lembro que eu já estava no 3º ano de medicina e fui até Palmeira, lá nesse sábado, conversar com meu pai, lá visitar minha família e tal, minha mãe, meus irmãos e tal, meu pai. E quando eu cheguei lá, meu pai me veio com uma notícia, disse, olha, tem uma notícia muito importante para você. É que esse meu tio, o doutor Gabriel, era muito ligado com o pessoal da medicina francesa, que ele tinha uma ligação muito grande com ele. Ele era um médico fantástico, extraordinário, né? Então, meu pai então me contou a história de que ele tinha entrado em contato com os professores da Sorbonne e tal, né? Para que naquelas férias, eu estava no 3º ano, no 4º ano eu ia começar os estudos de clínica cirúrgica, né? E naquelas férias eu fosse então, passasse 3 meses lá na Sorbonne, fazendo aquela especialização toda em cirurgia e tal, em clínica cirúrgica. Daí eu disse, pai, mas olha, pai, mas não é possível, eu não posso ir. Não pode por quê? Porque eu estou trabalhando em Curitiba, ele não sabia disso. Você está trabalhando? Mas trabalhando em quê? Não é que eu sou professor. Você é professor? Mas professor do quê? Eu sou professor de latim. E ele ficou me olhando. Assim. Daí ele me abraçou e disse, bom, tudo bem. Só que você vai me fazer uma promessa. Que você vai ser o melhor professor de latim de Curitiba, viu? E foi? E fui. Espero que tenha sido, né? E isso é uma história muito interessante. Aliás, essa história de professor na sua vida lhe persegue até hoje, né? Estadual do Paraná, o problema é o destino, né? Eu tive um professor de Química Orgânica, que foi um extraordinário mestre que nós tivemos, que o professor Arthur Otto Schwab.
Eu considero o professor Schwab o pesquisador de maior talento científico que jamais passou por aqui. Ele era uma pessoa de um extraordinário talento científico, né? Imaginativo. Ele nunca fazia um experimento que não tivesse sido formulado matematicamente, entendeu? E nunca saiu de Curitiba. Nunca teve bolsa de estudo em Paris, Nova York, Londres, nada disso. Ele era um autodidata, mas um extraordinário. E eu estudava muito a química orgânica, eu tive um interesse muito grande, porque toda a minha história começou exatamente aí. E quando o professor Schwab percebeu que o meu interesse por aquilo tudo, ele me recomendou que eu assistisse. Ele era professor catedrático de Química Analítica do curso de farmácia aqui em Curitiba. Que eu assistisse o curso de Química Analítica, e eu assisti o curso inteirinho, fiz um ano inteiro de Química Analítica lá na Faculdade de Medicina, antes de fazer o vestibular para o curso de Medicina. Eu estava no ginásio ainda fazendo isso, estava naquele pré-médio. E eu fiz um ano inteiro de Química Analítica, na disciplina do professor Schwab, e fiz todos os experimentos de laboratório, assistia todas as aulas, né? Foi uma coisa tão importante aquilo, né? O senhor sempre teve uma predileção pelas coisas difíceis, né? Latim, que é difícil, química analítica, que é difícil. Exatamente. O senhor percebia isso na época? Não, claro, eu estava. Tinha essa sensibilidade de perceber, né, que tinha um dom para o mais difícil? Completamente. Então, quando eu fiz o vestibular, eu passei em primeiro lugar no meu grupo de candidatos. Só podia, né? Porque aqueles problemas de química, de física, tudo aquilo que... Conhecia tudo. Não é porque os meus colegas fossem inferiores a mim, de jeito nenhum. Não é que o senhor estudava bastante e gostava. É que eu estava muito preparado para esse tipo de coisa, né? E aí eu entrei na Faculdade de Medicina e logo fui... Mas isso aí já foi em 1940? 40. E logo, eu quero ver, 40, 41, 42, 43, 44, 45... Em 41 eu entrei na faculdade. 41, 42, 43, 44, 45, 41 eu entrei. Eu fiz o vestibular, comecei o primeiro ano em 41. E quando eu entrei na Faculdade de Medicina, logo eu fui nomeado, mesmo estando no primeiro ano, eu fui nomeado aluno interno do curso de Biofísica, que era no segundo ano. Entendeu? E aí eu comecei toda a minha carreira. A partir daí, a coisa foi se desenvolvendo. Eu fiz o curso de medicina todo, né? Fiz todo o curso de medicina, mas sempre envolvido na atividade de pesquisa. Inclusive, eu fiz, trabalhei não só como aluno ainda, no laboratório de pesquisa clínica, que era do Hospital Nossa Senhora da Luz, que era do professor Otávio da Silveira, e o Dr. Schwab era diretor desse laboratório, me levou para lá também. Eu fiz toda aquela parte de química analítica, de líquido cefalorraquiniano e tal, de modo que a coisa só podia me formar mesmo nessa área, né? E aí eu me doutorei. Sim. O doutorado e o pós-doutorado... Não, eu me doutorei, eu terminei o curso de medicina como doutor em medicina. Sim. Eu fiz tese de doutoramento sobre fator RH, que era uma novidade naquela época, né? Mas fiz um trabalho muito bonito sobre fator RH. Então eu me doutorei antes de terminar o curso, eu fiz a defesa de tese de doutorado. E houve um colega meu também, o Tarsilo Gazira, também que fez, mas eu não me lembro mais da tese dele. Mas o Gazira não seguiu carreira científica, ele foi médico mesmo, assim. Mas eu me doutorei e quando eu me formei, eu recebi o grau de doutor em medicina. E eu já continuava dentro da faculdade, eu nunca me desliguei dessa atividade. E aí foi que um dos prêmios que eu ganhei na minha formatura foi exatamente o da Beca Júlio Entes. E essa beca foi estabelecida pelo Júlio Entes, que era de Rosário, na Argentina,
O Zé era uma pessoa extraordinária, porque ele tinha tido muitas atividades aqui em Curitiba, o Júlio Entes, atividades comerciais, ele queria fazer alguma coisa para a faculdade e criou essa beca. Vários dos nossos colegas tiveram essa beca na Argentina, mas naquele ano eu fui o laureado com ela, fui para Rosário, fiquei lá alguns meses, depois eu fui para Buenos Aires, onde eu fiz o pós-doutorado, primeiro com o professor Henrique Huck, em Rosário, depois com o professor Luiz Leloir, que aliás foi prêmio Nobel depois de medicina, o Leloir, esse com quem eu trabalhei lá. E passei algum tempo, passei todo o meu período da beca Júlio Entes, com mais alguns meses, que eles me deram alguns meses extra. E o resultado foi que, dessa minha atividade, foi que surgiu a minha tese de professor catedrático, que quando eu retornei, foi que eu assumi, voltei ao Instituto de Biologia e assumi a disciplina de Química Orgânica e Biológica da veterinária. E foi exatamente daí que eu fiz minha tese de doutor, minha tese de professor catedrático, fiz concurso, um concurso que, para a vaidade minha, foi muito bonito, sem dúvida nenhuma, e eu me tornei professor catedrático de Química Orgânica e Biológica da veterinária, exatamente nessa época, foi em 48, se não me engano. Eu estava com 26 anos, depois que eu retornei de Buenos Aires e tal, essa coisa toda. Depois o senhor continuou o curso também em Chicago? O senhor foi estudar também em Chicago? Depois, em 51, eu fui para Chicago, em 50. Eu estive com a bolsa da Fundação Rockefeller, passei 2 anos lá, trabalhando, fazendo uma produção científica muito importante, muito... Eu estive no laboratório do professor Guzmán Barron, em Chicago, e estive também, daí toda a minha origem dessa história do programa Antártico também vem daí, porque eu estive primeiro, eu passei 3 meses primeiro no Marine Biological Laboratory, que era um laboratório de biologia marinha que ficava na costa do Massachusetts, naquela região de Boston, ali mais na costa, e um maravilhoso laboratório de biologia marinha, que me deu toda essa inspiração para a história da biologia marinha que nós ficamos envolvidos nela e tal. E isso valeu muito. Depois que eu retornei para cá, que eu retornei dessa atividade toda lá de Buenos Aires e tal, que eu fiz concurso na veterinária, eu fiz docência livre na medicina também aqui, né? A história toda, eu sempre fui muito vinculado a essa atividade toda. E sempre me dediquei, só fiz isso, porque eu nunca pensei em clinicar na minha vida, que não era da minha... Só pesquisa. Da minha... E depois, isso foi até 1964, quando eu fui convidado para ir para a Universidade de São Paulo. E eu fui professor catedrático de Química Orgânica e Biológica do curso de veterinária da USP, da Universidade de São Paulo. Eu fiquei lá 18 anos na Universidade de São Paulo. E aí eu retornei, quando eu retornei, o professor Ciron Cunha era o reitor da nossa universidade, ele pediu que eu retornasse, não. E eu lembro que eu já tinha tempo para me aposentar lá em São Paulo, contei todo esse tempo lá. E aí, exatamente para montar o Centro de Biologia Marinha aqui da nossa universidade, que hoje é aí no Pontal do Sul. Sim. Que hoje é Centro de Estudos do Mar, né? E aí a coisa continua, né? Sobre a sua participação no programa brasileiro na Antártica, eu gostaria de conversar no segundo bloco do programa. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos, tá certo? Muito prazer. Um instante só. Assista na UFPE TV o programa Sem Brincadeira, o programa que irá tratar de temas bem adultos, mas de grande importância para nós crianças. Não perca, sexta-feira na UFPE TV. Até lá!
O programa Persona está de volta hoje conversando com o professor Metri Bacila. Antes, professor, de entrarmos no mérito aí das suas expedições antárticas, foram 2 viagens, na verdade, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre os seus 5 livros publicados, todos eles dirigidos a essa área de pesquisa. Livros publicados, eu tenho uma atividade muito importante que nós realizamos, porque lá por volta de 1960, por aí, 59, 60, havia uma falta muito grande aqui no ensino brasileiro, na pesquisa brasileira, de um livro de bioquímica. Bioquímica, como sabe, é a base de toda a ciência biológica, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que fora da bioquímica não há salvação, não adianta pensar em outra coisa mesmo. E então, junto com o professor Gilberto Guimarães Vilela, que era do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e o professor Henrique Tastaldi, que era da Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo, eu estava aqui em Curitiba, nós nos reunimos aqui e decidimos, então, escrever um livro de bioquímica. Esse livro de bioquímica recebeu a colaboração de muitos professores de bioquímica do país e teve uma enorme importância. Ele foi publicado pela editora Guanabara, do Rio de Janeiro, e teve realmente uma importância muito grande no ensino da bioquímica. E esse livro de bioquímica teve 5 edições ao longo do tempo. 5 edições ao longo do tempo. Posteriormente, o professor Vilela faleceu, o Dr. Tastaldi também, mas o livro cumpriu o seu desiderato, que foi exatamente de proporcionar para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros, um volume de bioquímica fundamental. E foi esse aí. Então, ele teve 5 edições, inclusive uma das edições da nossa bioquímica foi patrocinada pela própria Universidade de São Paulo, pela editora da Universidade de São Paulo, junto com a Guanabara. Um dos volumes, uma das edições feitas. Bem, outro livro muito importante que me chama muito ao coração é uma bioquímica veterinária que eu escrevi. Porque a bioquímica veterinária, a veterinária em si, eu sempre costumo dizer que é a base da medicina humana, porque não existe medicina humana sem medicina veterinária, não existe isso, porque toda experimentação médica é feita em animais. Não há medicina humana sem medicina veterinária, né? E eu escrevi esse primeiro livro de bioquímica, a primeira edição, foi uma edição muito importante, realmente de enorme interesse, e teve uma repercussão muito grande. Foi provavelmente uma ou duas bioquímicas veterinárias dessa forma, na literatura mundial, porque essa é a história importante desse livro, viu? E o livro teve uma repercussão muito grande, teve um enorme interesse, né? Despertou enorme interesse em todos os estudantes de medicina veterinária, que é difícil um estudante de medicina veterinária que não conheça esse livro de bioquímica veterinária. E agora, em 2003, eu tirei uma segunda edição do livro de bioquímica veterinária, que também teve uma repercussão muito grande. E nessa segunda edição, nós já colocamos um adendo muito importante, que foi todas as observações que nós fizemos da parte bioquímica de organismos antárticos também, de peixes, e, por exemplo, regeneração hepática, esse mecanismo de adaptação a temperaturas extremas, todos esses fatos todos estão todos relatados nessa segunda edição do livro de bioquímica veterinária. Além da parte inicial toda que nós tínhamos, toda aquela parte dos animais comuns na área, tem um capítulo também sobre bioquímica de animais silvestres, essa coisa toda. De modo que se tornou muito importante. Um terceiro livro
muito importante que esse segundo livro foi publicado pela a Bioquímica Veterinária, segunda edição, pela editorial Robe, a Robe Editorial de São Paulo. E um outro livro muito importante que nós escrevemos também é o livro de Bacilla, Horeker e Stoppani. O professor Horeker é um professor norte-americano e o Stoppani é um professor de Buenos Aires, bioquímico meu Ângelo Stoppani, sobre bioquímica de leveduras. Mas esse livro foi publicado pela Academic Press de Nova York, né? Que é um livro muito importante também, porque teve uma enorme repercussão sobre vários aspectos da bioquímica de levedura. E muito importante esse livro. E teve uma repercussão muito grande também. E, além disso, eu escrevi outros livros também a respeito da Antártica. Eu escrevi um livro chamado Cartas da Antártica, onde está um relato de todas as nossas expedições e a vida na estação e tal, essa história toda a respeito da Antártica. E alguns outros também, sobre reações químicas, bioquímicas e tal. Então, a expedição antártica foram duas, o senhor participou, foram duas. Como é que é? O senhor participou de duas expedições antárticas? De três. Três. De duas. A primeira para a instalação da estação. Na primeira expedição antártica foi quando nós inauguramos as atividades do Laboratório de Ciências Biológicas da Estação Antártica. Porque esse laboratório foi projetado aqui em Curitiba, no nosso laboratório aqui. Da Universidade Federal. E ele foi construído em Botucatu. Aliás, toda a estação foi construída num grupo de construção de Botucatu, no estado de São Paulo. Ele era transportado pela Marinha lá para a região e montado lá. Ele era pré-fabricado por aqui e montado lá. E esse nosso laboratório de ciências biológicas foi a mesma coisa também. Ele foi projetado por nós aqui, foi construído aqui em Botucatu e foi depois montado lá, junto com a estação, ampliaram a estação e montaram o laboratório. E em 84, 85, nós fomos para lá, era um grupo de 5 pesquisadores. A professora Edith Fanta, que é aqui da Universidade Federal do Paraná, o professor Edson Rodrigues, que é da Universidade de Taubaté, o professor Hélio Duchiari, que era de Botucatu, que infelizmente já faleceu, o professor Rubens Rosa, que era da USP, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, também já faleceu, e eu, que formamos esse grupo inicial. E esse grupo, então, foi quem implantou as atividades de pesquisa biológica na Estação Antártica, Comandante Ferraz. E eu estive lá em 84, eu passei quase 6 meses lá, na primeira vez que nós fomos lá. Porque nós fomos em novembro, no começo de novembro, voltamos em fim de março, novembro, dezembro, 5 para 6 meses nós ficamos lá diretos na estação. E depois nós retornamos no ano seguinte, também ficamos vários meses. Ficar um período mais curto. Hein? Aí já para ficar um período mais curto? Ficamos vários meses. E o professor Luchiari e o professor Matheus Sugizaki, que fazia parte do grupo também depois, eles passaram 2 invernos na estação. No período de inverno. Inverno com temperatura abaixo de quanto? Hein? O inverno lá, a temperatura está abaixo de quanto? Não, o inverno lá é inverno mesmo, né? Porque o verão mesmo também é inverno lá. O verão é 20 graus próprio abaixo verão de zero. lá, no próprio verão, que é o mesmo período daqui, no próprio verão a gente tem... Qual é a temperatura? Eu me lembro de uma ocasião, eu estava lá, tinha ido naqueles nossos barcos até a estação de Artovski, dos poloneses, que era meio vizinha da nossa, e quando nós estávamos para voltar, o chefe da estação, que era também da área da meteorologia, disse, olha, vamos ficar aqui, mas por quê? Já está anunciando aí, veio uma borrasca. Nós ficamos 4 dias esperando, né, para poder retornar para... A temperatura fica quanto aí, professor? Fica abaixo de zero.
Tem regiões lá na Antártica em que a temperatura é menos 90 graus, né? Isso tem no inverno? Não onde nós estivemos, porque a nossa estação é na Península Antártica. A Península Antártica é ligada com a Antártica, é a Península Antártica, mas ela fica um pouquinho mais próxima aqui dos nossos paralelos aqui, né? E como é viver 6 meses com uma temperatura nesse nível aí, professor? Como é viver lá dentro? Porque as colheitas de material biológico são feitas, os peixes e tal, tem determinadas regiões, locais onde se faz isso, né? E depois a gente mantém em aquários, né? E fizemos muitos estudos importantes lá nesse período, sabe? Inclusive nós mesmos, o nosso grupo mesmo foi que inaugurou lá na estação da Comandante Ferraz uma atividade de reuniões científicas, né? Que foi muito importante, porque dessas reuniões científicas, inclusive, participaram vários pesquisadores de outras estações que eram convidados, pesquisadores científicos eram convidados para dar palestras e tal, essa coisa toda. O pessoal de Artovski, por exemplo, que eles estiveram várias vezes na nossa estação. Realizávamos uma vez por semana essa reunião científica. Então, todos os pesquisadores que estavam lá, porque nós não éramos os únicos lá, né? Havia gente de São Paulo, do Oceanográfico e tal, de várias outras reuniões, do Rio Grande do Sul e tal. E eles, então, expunham os seus projetos científicos nessas reuniões. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, se discutia aquilo amplamente e tal, essa coisa toda, né? Agora, para o ser humano, professor, como é viver nessas condições aí de temperatura a 20, 30, 40 graus abaixo de zero? Quais são as adaptações que precisa se fazer? O problema não é fácil, porque não existe vida digamos assim, normal como a nossa aqui lá. Porque o nosso problema todo era baseado na estação, né? E a estação, então, tinha aquecimento e tal, essa coisa toda. Então, tinha condições de sobrevivência, né? Inclusive havia a parte de nutrição, era muito bem cuidada pelo pessoal, porque o pessoal da Marinha, que fazia a parte logística, levavam todos os alimentos básicos para a estação e tal, né? E, inclusive, eu tenho um detalhe, eu como sou um vegetariano juramentado, né? Não comia aquelas coisas, mas o pessoal sempre preparava lá umas verduras para mim, lá, umas coisas, né? Então, a vida não é fácil, né? Não se pode dizer assim que você vai viver, montar uma cidade lá. Não é possível. Isso é um pouco complicado, né? Mas a região é muito importante e nós temos um temor enorme a respeito do futuro da Antártica, sabe? Porque acontece que a Antártica, o continente antártico tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Tem aquela calota toda que fica 14 milhões de quilômetros quadrados. E esses 14 milhões de quilômetros quadrados, viu, ficam é um território contínuo, né? E ele se deslocou do território da Gondwana, aquele famoso território da Gondwana, foi se deslocando, ele se colocou, o que não acontece no Polo Norte, né? Porque o Polo Norte não tem uma calota esférica. Sim. O do Polo Sul é que tem. E nós temos uma preocupação muito grande com a Antártica. Todos os pesquisadores científicos que passaram por lá têm preocupação muito grande com a Antártica por uma razão muito simples. Por causa de um problema chamado petróleo. Porque a gente sabe que as reservas petrolíferas do mundo, com esses bilhões de automóveis que circulam por aí, e mais não sei o quê, e aviões, e todo aquecimento, não sei o quê, e gás, não sei o quê, essa brigarada toda que o nosso amigo Morales, o Evo Morales, está fazendo lá na Bolívia, essa história toda. A gente sabe que esse é um problema muito sério. E já andaram sendo feitas pesquisas lá na Antártica a respeito disso. Já se sabe que o território da Antártica, aqueles 14 milhões de quilômetros quadrados que tem reservas petrolíferas muito grandes, além de urânio.
Isso já se verificou também, né? E a gente fica muito preocupado, por enquanto... Até porque a Antártica é um território livre, né? Mas por enquanto o território da Antártica, o Tratado da Antártica, de acordo, existe um Tratado da Antártica, não permite, digamos assim, o governo nenhum que tome territórios da Antártica e anexe aos seus respectivos países. Isso não existe lá. Né? É completamente vedado esse tipo de coisa. E mesmo, por isso que a gente tem liberdade de montar estações de pesquisa, onde bem entender na Antártica, né? Porque ninguém pode impedir isso aí. E agora, professor, passados esses 20 e poucos anos, 21 anos do início das pesquisas do Brasil na Antártica, que frutos a gente já pode colher? Como é que é? Como é que a gente pode dimensionar o tamanho desses 21 anos de pesquisa brasileira na Antártica? Não, porque existem, por causa das publicações científicas. Sim, existem, mas nesses 21 anos aí, o que é que se colhe dessas pesquisas? Muito importante. Né? Só o nosso grupo, nós publicamos, creio que uns 200 e tantos trabalhos científicos de pesquisas realizadas na Antártica, né? Porque o cabedal mesmo é o cabedal científico, sim, que a gente produz e sim, publica e tal, né? Então, o problema é, mas a nossa grande preocupação é que alguns desses países aí mais poderosos, né, tentem explorar petróleo e urânio na Antártica, aí acaba o continente. Não é o continente. Acaba que toda, sabe, tem daquela poesia toda. Sim. Se esvai, né? Depois ele tem além disso, ele tem lá no continente antártico, a fauna é muito interessante, né? Uma fauna muito interessante. Focas, de leões marinhos e tal, muito interessante, sabe? E a gente fica muito preocupado com o futuro de tudo isso, porque os países lá do norte da Europa, já quando navegaram na Antártica, quase acabaram algumas focas daquele país, da região da Antártica, né? E eles caçavam aqueles animais todos por causa do óleo, não sei o que lá. E tem o problema das baleias que se alimentam do krill, né? Então a gente fica muito preocupado com isso, sabe? É uma preocupação que todos nós temos. Mas é uma região maravilhosa, viu? Uma região maravilhosa. Pode estar certo disso. Tá certo, professor. Muito obrigado pela oportunidade da conversa. Não, foi um prazer muito grande. Espero que essa nossa conversa toda aí... Com certeza. Seja foi bastante produtiva. Resultei em uma coisa muito bonita. Enriquecedora. Deve ter resultado, né? E desculpa a minha franqueza, né? Imagina. Muito obrigado. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Depois eu vou te contar uma história ainda. Não, pode contar agora então, por favor. Conta agora. Não, porque uma das recordações muito interessantes que eu tenho a respeito da Antártica, eu sei que quando nós estivemos na primeira vez, que eu passei aqueles meses todos, a minha filha, Maria Silvia, estava completando 15 anos. E eu estava aqui em Curitiba, né? E aí eu me lembro com tanta dor no coração, eu estava conversando com ela por telefone, e ela... havia uma festa lá em casa que a minha senhora tinha organizado. O que eu estou fazendo aqui, né? Minha filha fazendo aniversário lá. E eu lá. E ela me telefonou e tal, a gente conversou. Fiquei muito emocionado com essa história toda. Obrigado, professor.